Durante vários domingos, os irmãos ouviram: vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Nós estamos fechando a nossa série de mensagens no livro de Josué hoje. Estamos ainda avaliando qual vai ser a próxima série que nós teremos de mensagens bíblicas. Deus nos dará a direção. Mas vamos fechar lendo Josué capítulo 24. Josué 24, versículos 14 ao 28. Livro de Josué 24, 14 a 18. Eu quero convidar os irmãos para lermos de forma responsiva. Eu lerei os pares, os irmãos os ímpares. Todos os irmãos já encontraram o texto bíblico? Encontraram, né? E eu vou dizer, se os irmãos não aprenderam a abrir a Bíblia em Josué, está difícil. Há vários domingos estamos abrindo nesse livro, né? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Disse o povo a Josué: ao Senhor o nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua casa. O que te trouxe à igreja, ao templo nessa noite? O que te levou a deixar o seu lar, a sua casa, para vir à igreja nessa noite?
eu creio que o que moveu o seu coração é o compromisso, a decisão em servir ao Senhor. Nós estamos aqui porque estamos a serviço de Deus, ou seja, prestando culto, adorando e expressando a nossa fé no Senhor. O povo de Deus, conforme este texto bíblico, já estava vivendo repouso na terra da promessa. Eles já haviam sido introduzidos naquela terra, já construíram suas casas, plantaram lavouras, após várias batalhas contra o povo daquela região. E foi nestas circunstâncias, quando Josué percebia que estava já se aproximando o dia em que Deus o chamaria à sua presença. Josué já estava idoso. Josué reuniu os líderes, anciãos, juízes, os principais da nação. Ele os reuniu, e qual pai reúne os seus filhos, Josué os instruiu, os chamou a servir a Deus. Josué apontou o norte para aquele povo. Como o pai que reúne os filhos perto da sua morte e passa orientações, recomendações, instruções, assim fez Josué. Nós vimos no último domingo algumas recomendações de Josué ao povo. E aqui, neste texto, é a sequência destas recomendações, quando Josué fala em especial sobre servir a Deus. Qual foi o local onde Josué reuniu estas pessoas? O local é sugestivo. Foi em Siquém. Siquém era o local onde, muito tempo atrás, quando Abraão peregrinou por aquela terra, Abraão descansou ali naquele lugar. E ali Deus fez promessas a Abraão de que daria aquela terra para a descendência de Abraão. Siquém também estava muito próximo de Silo, ou Siló, onde foi colocado o tabernáculo, passou a ser o lugar santo, onde o povo se reunia para invocar a Deus. E Siquém também estava entre dois montes. Estava entre o monte Ebal e o monte Gerizim. Sobre aqueles montes, quando eles entraram na terra, Josué proferiu a bênção e a maldição. O povo seria abençoado se obedecesse, amaldiçoado se desobedecesse. Portanto, Siquém era um lugar histórico para aquele povo. E naquele lugar histórico, Josué reúne os principais líderes e os instrui, e os chama a servir a Deus. Meus irmãos, na nossa vida nós precisamos aprender a retornar a alguns lugares. Josué retornou àquele lugar que era um lugar especial. E existe um lugar na nossa vida que nós sempre precisamos retornar. Nós sempre precisamos retornar ao princípio de tudo. Nós precisamos sempre retornar ao primeiro amor das nossas experiências de fé com o Senhor. Pois bem, Josué passa a apresentar algumas razões para que aquele povo pudesse servir a Deus. Ocorre o seguinte: alguns deles ainda traziam ídolos muito antigos, e lá na sua vida privada, não pública, ainda serviam a estes ídolos. E aqui Josué se preocupa mais
não com os ídolos de Canaã, porque os ídolos de Canaã estavam desacreditados, porque Israel lutou contra aquelas nações, venceu, e o poder de Deus sobrepujou sobre aquelas nações. Os ídolos daquelas nações estavam desacreditados. Entretanto, alguns judeus traziam ídolos que vinham da antiguidade e alguns ídolos do Egito. Josué então chama aquele povo para se posicionar, para servir a Deus. Então esta é a palavra que nós queremos trazer nessa noite, irmãos. Razões para servir a Deus, as últimas advertências de um velho pai. E ele apresenta aqui especialmente 3 razões para servir a Deus. Razões estas que precisam estar latentes em nosso coração e em nossa alma, porque são razões bíblicas. A palavra de Josué não se restringia àquele povo, é uma palavra para nós em nossos dias, é uma palavra para a igreja presbiteriana de Uberaba, é uma palavra para o seu coração, para a sua família. A primeira razão, há uma razão histórica aqui, pela qual nós devemos servir ao Senhor. A nossa fé não nasceu do homem, não nasceu do esforço humano. Não, existem bases históricas. E quando nós lemos este capítulo, especialmente nos versos iniciais deste capítulo, Josué lembra ao povo como Deus trabalhou a fé na vida deles. Então Josué os faz lembrar de Abraão, cujo pai era idólatra, mas Deus tirou Abraão dentre o seu povo, lhe fez promessas, dirigiu a sua vida, e Abraão é chamado o pai da fé. Josué lembra de Isaque, o filho de Abraão, que também caminhou e peregrinou em fé. Lembra de Jacó, que também vivenciou a fé, sendo escolhido de Deus. Lembra de José, que desceu ao Egito, posteriormente acolheu todo o povo no Egito. Lembra de Moisés, o homem que enfrentou o faraó e pela graça de Deus viu o povo sair da escravidão. E meus irmãos, quando Josué traz à memória do povo estes fatos, ele queria dizer: a fé de vocês. Imagine Josué olhando toda a liderança da nação ali reunida. É como se ele dissesse: a fé de vocês não pode ser diferente da fé destes heróis do passado. A fé de vocês tem história. Vocês não podem regredir para servir a ídolos. Porque existe uma história dos nossos antepassados que andaram com o Senhor, que experimentaram a graça de Deus, que viram as obras do Senhor. Portanto, servir ao Senhor. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas nos revelam as bases da nossa fé. Nós servimos ao Senhor porque Deus se revelou aos antepassados, se revelou por meio das Escrituras, se manifestou por meio de Jesus, o Filho de Deus que se fez carne, se revelou por meio do Espírito Santo que veio habitar conosco. A nossa fé hoje não pode ser diferente da fé de Abraão, que atendeu a promessa do Senhor e peregrinou esperando o cumprimento da promessa. A nossa fé não pode ser diferente da fé do apóstolo Paulo, que creu em todo o seu coração na graça de Deus, que alcança o pecador no submundo e o levanta e o redime.
A nossa fé não pode ser diferente da fé de Símoto, que saiu da sua terra e que veio ao Brasil trazendo o Santo Evangelho. Mas a nossa fé não pode ser diferente também da fé do nosso irmão senhor Petrônio, que já na sua velhice, com dificuldades, mas vinha constantemente à igreja. A nossa fé não pode ser diferente da fé do nosso irmão senhor Azer, que embora na sua velhice continuava com os seus olhos a vislumbrar campos evangelísticos e igrejas a serem plantadas. Existem bases históricas para a nossa fé. E em se tratando de igreja presbiteriana, é bom lembrar que a nossa igreja não é produto de divisões. A nossa igreja vem lá da igreja primitiva, vem lá da reforma protestante, é tronco original da reforma protestante, e Deus, pela sua graça, nos chamou em uma fé histórica. Por isso, vamos servir ao Senhor com todo o coração. Existem bases históricas da nossa fé. Em seguida, irmãos, Josué apresenta também bases pessoais. Há uma razão pessoal para servirmos ao Senhor. Josué olhou para o povo e disse: agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. Veja, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates. Ele está se referindo aos antepassados de Abraão. E no Egito, deitai fora esses deuses. Gente, mas como carregar esses deuses esse tempo todo? Mas isso é o ser humano pecador. Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, às vezes eu fico pensando que Josué, ele foi democrático demais com o povo. Eu fico imaginando um pai, uma mãe, que trabalham arduamente para colocar dentro de casa o melhor para os seus filhos. Prepara aquela refeição maravilhosa e coloca à mesa, com tudo de gostoso. Aí os pais dizem: meus filhos, está tudo preparado, nós trabalhamos, colocamos uma mesa farta, temos tudo de bom e de melhor. Agora vocês escolhem se vocês querem comer a nossa comida ou não. Dá vontade de dar um couro, né, Rose? Se o filho simplesmente fala: eu não estou querendo não. Meus irmãos, Deus colocou à mesa daquele povo todo tipo de bênção. E agora Josué diz: escolhei se vocês vão servir a Deus ou vão servir aos ídolos. Mas a gente entende logo em seguida que Josué queria que o povo tivesse um posicionamento na aliança com Deus, porque a aliança com o Senhor foi renovada naquele ato, e Josué queria que o povo pudesse dizer: não, nós queremos o Senhor, nós renovaremos a aliança diante do Senhor, nós estaremos com o Senhor, as nossas gerações vão servir ao Senhor. E Josué queria este posicionamento deles. E Josué dá o exemplo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué usa de coerência. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos ser na vida é coerentes. Coerentes. Ora, se a casa de Josué era sustentada pelo poder de Deus, se foi Deus quem os alimentou no deserto, se foi Deus quem os protegeu, se foi Deus que manifestou graça na vida deles,
A coerência exigia um posicionamento de servir ao Senhor. E se nós queremos ser coerentes, quando Deus deu o próprio Filho Jesus para nos salvar, e Deus tem colocado à nossa mesa toda sorte de bênção espiritual, a coerência exige de nós um posicionamento firme de fé, dizendo: eu vou servir ao Senhor. Mas nós vemos aqui também, não apenas coerência em Josué, mas coesão. Quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso nos faz lembrar José e Maria com Jesus, de forma coesa, eles vão ao templo para adorar. Isso nos faz lembrar a resposta do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, que indagava o que ele deveria fazer para ser salvo. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É o posicionamento de Josué aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um ex-chefe do FBI, que possuía um nome assim muito interessante, o nome dele era Edgar. Ele foi indagado uma vez por alguém que chega e diz: olha, os meus filhos não querem ir à igreja. Os meus filhos não querem ir à escola dominical. O que eu faço? Eu deixo eles crescerem e decidirem a vida espiritual deles? O que eu faço? Aquele homem, com toda a sabedoria e firmeza, disse: quando o seu filho, na segunda-feira, diz: pai, eu não quero mais ir para a escola, o que você faz? Você concorda? Quando o seu filho chega todo sujo e você diz: é hora de tomar banho, o filho diz: eu não quero tomar mais banho, você concorda? Quando o seu filho está doente, o médico passa o medicamento e o seu filho diz simplesmente: eu não vou tomar o remédio, você concorda com ele? E aquele homem vira para aquele pai e diz: isto é muito fácil, apenas seja consistente. Diga-lhe: filho, em casa todos nós vamos à igreja, em casa todos nós vamos à escola bíblica dominical, e isso inclui você. O gosto, a alegria em servir, nesse contexto de consistência de fé, de coesão familiar em servir a Deus, tudo isso se desenvolve porque a graça de Deus repousa sobre esta família. Não seja um pai, não seja uma mãe frouxa, irresponsável, que diz: ah, meu filho não está querendo ir mais à igreja, fazer o quê, né? Não tem jeito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a posição de Josué, homem sábio, cheio de fé e abençoado pelo Senhor. Portanto, meus queridos, razões para servirmos a Deus. Existe a razão histórica. Os servos de Deus do passado serviram. Existe a razão pessoal. Com coerência e coesão vamos servir a Deus. Mas existe aqui também o que nós podemos chamar uma razão teológica. Josué, primeiro, relembra ao povo a maneira como Deus foi bom com toda a nação, a maneira como Deus abençoou toda a nação. O fato deles estarem ali em Canaã era fruto da bênção do Senhor. Mas Josué diz também que a santidade de Deus, o ciúme santo de Deus e a inexorável aversão de Deus ao pecado
são atributos divinos que deveriam ser respeitados pelo povo. Então disse Josué ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Por ocasião da Guerra Civil Americana, aconteceu um incidente que ilustra bem isso. O exército do norte, da União, se vestia de azul. Os confederados do sul se vestiam de cinza. No meio das batalhas, um soldado disse: eu vou me vestir de cinza e de azul, com as vestes dos dois exércitos. Assim ele colocou um paletó cinza e uma camisa azul. O que aconteceu com ele? Foi livre da morte? Não, ele foi alvejado pelos dois. Ele foi alvejado pelos dois. O Senhor Jesus já disse: nós não podemos servir a dois senhores, porque vamos agradar de um e aborrecer ao outro. E Josué chamou o povo a servir a Deus e somente a Deus. Mas, pastor, eu não sirvo a ídolos, eu não carrego ídolos. Eu não me assentei sobre ídolos como fez quem? Rebeca. Raquel. Não me assentei sobre os ídolos, não os escondi. Mas, irmãos, pensando nisso, há tantas formas de se carregar o ídolo no coração. Há tantas formas de se optar pelo ídolo e não pelo Senhor. E aí eu volto àquela expressão de João Calvino, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E eu posso dar alguns exemplos para os irmãos. O tempo exagerado nas redes sociais, tempo que poderia ser aproveitado de forma tão maravilhosa, crescendo na vida, glorificando a Deus. Aí tem gente que fica nas redes sociais 3, 4, 5, 6 horas durante o dia. Não seria isso um ídolo que está no coração? E as pessoas que vivem uma avareza que nunca se dá por satisfeita, sempre querem ter mais, mais, mais. Não seria esta avareza também um tipo de ídolo? E quanto ao culto ao corpo, que se revela pela insatisfação exagerada com a aparência, com procedimentos desnecessários, não seria também um tipo de ídolo que tem brotado no coração? E quanto ao ego humano, que sempre precisa ser lisonjeado, a pessoa que você tem que saber como olhar, senão essa pessoa vai ficar ressentida.
Será que esse tipo de ego também não é um ídolo que está no coração? Meus irmãos, vamos servir ao Senhor. Josué já estava no fim de sua vida. Ele queria ver os seus filhos no bom caminho. Ele queria ver a nação caminhando em fé. E ele apresenta razões para servir a Deus. As razões históricas. As razões pessoais de coerência, eu e minha casa serviremos ao Senhor. As razões teológicas, Deus é Deus da graça, mas Deus é Deus justo, que não irá conviver com a idolatria no coração. Qual a decisão que nós teremos? O povo que ouviu a Josué, os líderes, os juízes, de forma unânime eles disseram: nós serviremos ao Senhor. Renovaram a aliança diante de Deus e disseram que não serviriam aos ídolos, porque somente o Senhor é Deus. Por isso assumiram o compromisso de servir ao Senhor. Certamente é oportuno para todos nós tomarmos as nossas posições. Inspirar em quem? Nos youtubers que fazem a cabeça da meninada? Eu estou falando meninada, mas existem muitas mulheres casadas que os youtubers estão fazendo a cabeça delas. Ou nós vamos nos inspirar nos santos servos de Deus do passado? A nossa fé é histórica, porque Deus vem agindo através dos servos dele. E a fé chegou até nós, porque Deus a trouxe até nós, por meio dos seus servos que viveram no passado. Eu quero andar nas pegadas de Abraão, o herói da fé, nas pegadas do apóstolo Paulo, o homem que viveu a graça, dos servos de Deus que por aqui passaram e estão na glória com o Senhor. Seguir os seus exemplos positivos. E quanto às nossas decisões pessoais, vamos ser coerentes, irmãos, e vamos servir a Deus. Porque Deus tem abençoado a nossa vida com toda sorte de bênção espiritual. Vamos servir a Deus na nossa individualidade, no nosso culto particular, no culto público, na gratidão a ser preservada em nossos corações, na fé, nos momentos de adversidade e provações, olhar para o Senhor e dizer: Ele é o socorro bem presente nas minhas tribulações. Vamos servir a Deus, reconhecendo que Deus é o Deus de toda graça e de toda verdade. Que Deus abençoe e sustente a vida de cada um de nós. Assim nós fechamos estas mensagens no livro de Josué. O povo estabelecido na terra da promessa, porque nenhuma promessa de Deus caiu por terra. Deus concedeu graça ao povo, os estabeleceu em Canaã, e Josué aponta o futuro para aquele povo. Que Deus nos ajude com estas bases bíblicas a continuarmos construindo as nossas vidas a serviço dEle e para a glória dEle. Amém. Meus irmãos, nós estamos terminando o culto, nós vamos orar. Não vamos entoar o hino final, já estamos com o nosso horário avançado. Mas nós vamos orar ao Senhor. E nesse momento de oração, concluindo este culto e apresentando as nossas vidas no altar do Senhor, para servir ao Senhor, não é? Eu quero chamar também à frente a nossa irmã Mona Lisa,